Muita gente tem dificuldade para começar uma redação. Quando aparece aquela folha em branco, é normal que as pessoas entrem em pânico, sem saber como preenchê-la. Afinal de contas, você estudou bastante, mas na hora da redação, as palavras somem. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma metodologia fácil, prática, eficiente, que você jamais vai esquecer para que você consiga começar a redação. E qualquer redação, indiferentemente do tema. Olá pessoal, eu sou o professor Wilson Versosa, eu sou especialista em linguagens. Eu já fui aprovado em mais de uma dúzia de concursos públicos diferentes. E nesse vídeo especialíssimo, principalmente para a galera aí que vai fazer o concurso da FGV, que é uma banca meio chatinha, e os meus colegas de educação principalmente, eu vou mostrar para vocês uma metodologia funcional, prática e fácil, que vai ajudar bastante aí quem tem problema para iniciar uma redação. Vem comigo para perto. Meu querido, já está aparecendo para vocês aí, ó, como começar a redação. Professor Wilson Versosa, aqui no caso sou eu, e já vamos aí para o primeiro slide, para a primeira parte do que eu quero lhes mostrar, que é o seguinte: para começar uma redação, galera, você pode aplicar esse tipo, já vou mostrar exemplo para vocês daqui a pouco, esse tipo ali de critério. Se você usar essa estrutura, ela sempre vai funcionar. Você começa com uma definição daquilo que te pediram, e aqui vai um ponto importante. Muitas vezes o meu aluno aí, ele começa a escrever a redação e ele fica pensando o seguinte: se eu simplesmente definir ou redefinir o tema, vai parecer que eu estou enchendo linguiça, vai parecer que eu não estou fazendo a redação. Mas aí vai uma dica que poucos professores dão. É importantíssimo que você defina o tema. Às vezes o aluno pensa assim, mas esse tema é óbvio, já está escrito lá no que me disseram. Mesmo assim, você deve, é necessário que você comece por uma definição do tema, por mais óbvio que possa parecer. Na sequência, você vai fazer um aprofundamento. Você vai pegar a parte do tema, vai aprofundá-la com alguma coisa a mais. E aí é como se fosse uma explicação com outras palavras daquilo que você iniciou dizendo, que é a definição do tema. Por isso que eu disse que serve para qualquer tema. Qualquer tema você pode começar com a definição dele e na sequência você vai para o aprofundamento. E depois você vai fazer uma justificativa ali nas suas últimas linhas de por que esse tema é importante, por que esse tema deve ser debatido. E assim você vai fechar o arco aí do seu primeiro parágrafo, ok? Então vamos embora no exemplo aqui, ó. Eu peguei o seguinte tema para mostrar para vocês: o impacto da tecnologia na sociedade moderna. Um tema normal, um tema que costuma cair aí nas redações. As bancas gostam muito desses temas relacionados à tecnologia. É possível que no seu próximo concurso aí, ou mesmo no Enem, caia esse tema, ok? E aí, galera, eu peguei um exemplo aqui de texto que vai dizer o seguinte, ó: a sociedade moderna tem passado por transformações profundas, impulsionadas pelo avanço acelerado da tecnologia. Essas duas primeiras linhas aqui, elas seriam a definição do que você está pedindo no tema anterior, o impacto da tecnologia na sociedade moderna. Perceba que esse início aqui nada mais é do que, em outras palavras, aquilo que te pediram no tema. Nessa hora tem sempre um aluno que fala assim, mas vai parecer encheção de linguiça, vai parecer enrolação. Não, nada aqui que a gente ensina tem enrolação. Inclusive os nossos livros, link disponível na Amazon, nossos cursos, nossas apostilas aí para a FGV, nada aqui tem enrolação. Se eu estou colocando ali é porque tem um objetivo. Aquela parte ali, ela funciona como não só como uma definição para a gente começar, mas também funciona para evitar que você tire zero na redação. Já fizemos vídeos aqui no canal sobre isso, não vou me alongar, depois você volta e vê, mas se você não repetir o tema, as palavras do tema aqui dentro da sua redação, você corre um grande risco de tirar zero. Então não é enrolação, galera, parece óbvio para o aluno, porque ele pensa, o tema já está lá, para que eu vou repetir? Mas você precisa repetir. E perceba que é uma ótima forma de você começar a sua redação. Na sequência, então, esse aqui a gente fez uma definição. É claro que essa definição entre parênteses aqui você não vai colocar, né? Porque eu estou mostrando para você que é uma definição. Em meio a um cenário cada vez mais interconectado e digital, a tecnologia exerce um papel fundamental em diversos aspectos da vida. Assim, então perceba, aqui em cima tem tecnologia, aqui tem tecnologia. A gente deveria trocar isso aqui por algumas palavras, tá? Assim, suas influências são amplamente percebidas. Aqui nós temos um aprofundamento. Então, o aprofundamento daquilo que a gente disse lá em cima. Perceba que o texto aqui, por enquanto, ele está só girando sobre o próprio eixo. Ele fez uma definição e redefiniu, digamos assim, ele definiu de novo com outras palavras.
Portanto, aqui é só e tão somente um aprofundamento, tá? E o impacto das inovações na sociedade contemporânea, seus benefícios e desafios, são uma questão relevante no contexto atual do país. E aqui você encerra com uma justificativa de por que que tal tema ele é relevante, ele tem que ser definido. Não vamos entrar nessa seara aqui, mas quando você fosse terminar essa redação, continuando ela, no segundo parágrafo, você deveria começar com um conectivo do tipo dessa forma, desse jeito, assim, considerando tal fato, e aí você conectaria com o início. A gente introduziu o tema definindo ele, aprofundando ele, justificando ele. Mas ainda tem jeito de melhorar essa redação se a gente vem aqui e coloca uma citação. Olha que lindo, ó. Já para o finalzinho aqui, ó. Os impactos das inovações na sociedade contemporânea, benefícios e desafios, são uma questão relevante no contexto atual do país. Como dizia Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Então perceba que a gente ainda conseguiu dar uma melhoradinha no texto, colocando uma citação. Já falei para vocês, digo e repito, o seu texto ele tem que ter citação, porque citações elas valorizam o texto. Então, claro, né, esse daqui é um exemplo, se você fosse fazer uma redação, você poderia e deveria adaptar até inclusive questão de letra, porque eu não sei aí o tamanho da sua letra, se a sua letra for muito grande, por exemplo, uma introdução desse tamanho aqui com linha digitada, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas. Se a sua letra for muito grande, isso daqui já ia comer 15 linhas do seu texto, não ia dar. Então, se a sua letra for muito grande, eu recomendo que você tente diminuí-la. Esse tipo de texto aqui não daria certo. E se você está estudando sozinho aí, você não sabe se a sua letra tá boa, você não sabe se a sua redação, ó, puxar a orelha de vocês. No canal aqui a gente tem o serviço de correção de redações. É só se tornar membro, galera. É baratinho, é o preço de um café. Tem plano ali de R$ 5, você consegue, já manda pra gente a redação, a gente corrige, vamos fazer as críticas e tal, e o seu texto vai melhorar bastante. Então tome cuidado com a sua letra, porque dependendo, é claro, você vai ter que adaptar. Então o que eu quero que você perceba, percurso, ó, definição, aprofundamento, justificativa. É isso que eu quero que você entenda. Agora vamos fazer mais um exemplo, seria o combate à desigualdade social no Brasil. Agora nós vamos fazer um exemplo um pouco diferenciado, nós vamos fazer sem o aprofundamento, para você ver que justamente por essa questão, dependendo do tamanho da sua letra, o aprofundamento aí ia te avacalhar, você não ia conseguir fazer. E claro, ainda dependendo de questões como, por exemplo, a gente já fez vídeos aqui sobre a questão da Fundação Getúlio Vargas, às vezes na mesma questão de redação eles te fazem 5 perguntas, e aí te fazendo 5 perguntas, mesmo se a sua letra for pequena, se você encher linguiça não dá. E outra coisa, já vimos o edital se você estiver fazendo a Getúlio Vargas para educação, eles deixam bem claro que não pode encher linguiça, que você tem que ser objetivo. No caso, se for do Enem, aí você pode até aumentar aquilo ali, me enchendo mais linguiça ainda, porque no Enem não tem problema daquela enchidinha básica de linguiça, tá? Então, vamos ver como é que ficaria essa redação aqui, meu povo. Ó, a desigualdade social é uma questão latente no Brasil, permeando diversas esferas da sociedade e afetando milhões de pessoas. Então, aqui nós temos apenas, então, somente a definição do contexto de desigualdade. Na sequência, em um país marcado por contrastes gritantes, torna-se imprescindível, que bonito esse tipo de palavra, utilizem essas palavras na redação porque vai valorizar demais seu texto, tá? Refletir sobre os desafios e buscar soluções para enfrentar esse problema estrutural. Então perceba que nessa redação aqui, eu optei por não colocar o aprofundamento, a gente colocou só a definição e a justificativa. E como você é esperto, você já percebeu que a definição e a justificativa, eles são necessários. O aprofundamento nem tanto. Então perceba que o seu texto ele pode funcionar muito bem só com esses dois, só com o aprofundamento e a justificativa. Mesmo assim, eu acrescento e acrescentaria, e recomendo que você acrescente, claro, dependendo das linhas, que você, além disso, ainda coloque a nossa famigerada citação. Então vamos lá, aqui a gente terminou a definição, continuamos essa parte, e dizemos que a gente precisa, para enfrentar esse problema estrutural, né, a gente tem que achar soluções para isso, pois, como dizia George Orwell, somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então, tema de citação, tema de desigualdade, perdão, né, desigualdade social. Então, nós vamos ter uma citação de desigualdade social. Lá em cima, tema de tecnologia, citação de tecnologia. Isso é muito importante, por isso que a gente tem listas aqui no canal de citações, pode procurar no Google também que você acha muito, e você tem que ter algumas citações aí encaixadinhas a depender do tema.
Tem algumas que servem para todas. Se for concurso de educação, você tem que ter um Paulo Freire aí a tiracolo. Se for concurso da polícia, você vai ter que ter alguma citação aí do Napoleão, alguma citação de guerra engatilhada, porque você vai precisar, dependendo do tema, você faz a citação necessária ao tema. Recomendo fortemente que você utilize a citação ali logo após a justificativa, ok? E se você ficou nesse vídeo até agora, ainda não deu aquele like bonito para valorizar o trabalho do tio, não se inscreveu aqui para estar sempre atualizado com vídeos rápidos, fáceis e eficientes como esse, você tem que fazer isso agora, meu camarada, ok? Então nós ficamos por aqui. Hoje até a próxima e fui!